Posso ir, cara? Você jura? Não conversou, você podia ter até colocado isso no podcast. Já podia ter colocado isso no podcast. Posso ir então, certeza? Tá bom, então vamos lá. Seu futuro é as Forças Armadas. E o meu não é a Marinha, não, senhor. É gatilho. Preconceito contra a Marinha. Por quê? Sei lá. Bom, então vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Você já reparou que o tema saúde é muito bem-vindo aqui no Jurubebas, né? Eu tenho um prazer muito grande de conversar sobre isso com profissionais da área. Por quê? Porque com a chegada das redes sociais, o que já era ruim, né, principalmente no que diz respeito à automedicação, piorou demais, né? Hoje em dia, as pessoas, sem o menor critério, perguntam lá para o Google o que é o quê, pegam aquela resposta como se aquilo fosse alguma coisa que deveria ser levada em conta e fazem aquilo que está escrito ali, ok? Sem levar em conta um mar de possibilidades, né? Que o sujeito vai para a faculdade, estuda, se especializa e não sei o que e tal, para poder saber se pode ou não receitar uma determinada substância para alguém, porque muitas coisas precisam ser levadas em conta. Então, medicina não vai deixar de ser assim, ok? Então, como o Jurubebas é um veículo de comunicação e qualquer pessoa pode acessar e tal, eu acho que é fundamental que esse arquivo permaneça lá. E de vez em quando alguém tromba com uma coisa dessa lá e fala, opa, mas é assim? Meu amigo, é desse jeitinho, entendeu? Você corre muito mais riscos do que você imagina quando você se automedica, por exemplo. Esse é um dos problemas. O outro problema é que o cara vira uma espécie de médico para a vizinhança, para a família, não sei o que e tal. Ele acha que sabe, aí ele vai dando... Entendeu? É outro problema gravíssimo. Por quê? Porque você não tem a experiência, não tem o conhecimento, é óbvio isso, né? E aí você começa a indicar posturas para pessoas no sentido oposto do que elas precisariam ir, por exemplo. Então, por isso, e muito mais até, que o tema saúde sempre é muito bem-vindo aqui. E durante a minha carreira inteira, eu sempre valorizei demais isso, principalmente quando eu tenho profissionais qualificados para falar sobre o tema. E hoje, o caso é exatamente esse. O cara que está aqui tem mais do que qualificação para poder falar sobre o tema que nós vamos falar, que envolve geriatria, cuidados paliativos e tal. E você vai entender durante a nossa conversa o quanto isso é importante, né? A geriatria, por exemplo, né? Quando é praticada, o benefício que ela pode trazer para o ser humano a partir de uma determinada idade, ok? Dr. Vitor Hugo Veiga Jardim. Prazer. O cara tem um astral top de linha, chegou aqui e já brilhou de uma forma completamente boa, né? Então seja muito bem-vindo ao nosso Jurubebas. Obrigado. Prazer enorme conversar contigo, né? E falar sobre um assunto que eu considero assim de extrema importância. Obrigado pelo convite. Eu adoro falar sobre geriatria, sobre cuidado paliativo. A gente já conversou aqui quase uma hora de... Cara, quase nada, né? Sempre acontece isso, né? O Rodrigo falou assim, cara, vamos começar o podcast, já fez um aí, vamos fazer outro. Mas não tem jeito, né? Porque como as coisas aqui no Jurubebas acontecem de forma absolutamente natural, né? Muita gente quando vem assim, não, como é que vai ser? Vai falar sobre o quê? Cara, relaxa, senta aí. Vamos bater um papo. Relaxa e a conversa vai acontecer numa boa e tal. Então, assim, isso acontece com todo mundo, não tem jeito, entendeu? O cara senta aí, a gente começa a conversar.
Já aconteceu assim da gente fazer um podcast sobre o tema mesmo que ia ser tratado antes do podcast começar. Mas faz parte, né? Sim, mas é bom, a conversa é boa. Eu gosto muito de conversar, por isso que eu escolhi geriatria. O idoso gosta muito de conversar. Engraçado que na época da faculdade eu não gostava, não. É mesmo? Não gostava. Eu achava muito chato. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver que o idoso é mais interessante de conversar do que o adulto jovem. O adulto, ele chega lá no consultório, doutor, quero um atestado, eu quero fazer um exame. Aí o idoso vem, conta a história, fala de como que era. E aquilo ali para mim foi fascinante. Né? Ele já entendeu, né? O idoso já entendeu. Né? O idoso já entendeu o que precisa, o que é mais importante, né? Uhum. Eu lembro quando eu estava na especialização lá em Curitiba, eu atendi um sobrevivente do Holocausto. Porque Curitiba tem uma comunidade muito grande judaica. Uhum. E aí eu lembro de ter... E ele tinha a tatuagem do campo de concentração no braço. Eu perguntei para ele lembrava de algumas coisas. Ele era muito pequeno, né, que ele falou. Ele tava com 100 anos, eu acho. Nossa. E isso foi... Eu terminei a especialização em 2022. Já tinha quase 80 anos Já. Da guerra. Sim. E ele fala que ele se escondeu em sótão, em porão. E aquilo ali para mim marcou bastante. Eu atendi também um padre, lá na época da especialização, um padre que era exorcista. Né? E assim, especialista. Olha as histórias. Especialista em demônios. Especialista em demônios. Deus me livre. E o hospital que eu fiz a especialização, ele é um hospital de irmãs. Então a gente atendia muitas freiras. Né? Então, assim, tinha um andar lá, o último andar lá tinha uma ala que era só das irmãs, onde as irmãs ficavam lá porque precisava de mais cuidado. E cada história que a gente ouvia era sensacional. Engraçado é o seguinte, né? Quando você está diante de uma pessoa com nessa faixa etária aí, 80, 90 anos e tal, e essa pessoa começa a te contar histórias, cara, eu acho isso um negócio assim fascinante. Sim. Por isso que eu mudei de área. Eu queria fazer cirurgia oncológica por causa do meu pai. Meu pai foi paciente lá do Araújo Jorge, foi paciente oncológico. Mas na hora que eu vi a vida de cirurgião, eu falei, não quero isso pra mim, não. Acordar 2 horas da manhã, ir pro hospital. Falei, não, quero uma coisa mais tranquila. Medicina tem isso, né? Tem. Aí, lá quando eu estava trabalhando, né, no posto de saúde, lá em Colombo, que é uma cidade da região metropolitana de Curitiba, que eu vi que a minha vocação era outra, era cuidar de idoso. E aí, durante a especialização, quando eu passei pelo estágio de cuidado paliativo, que eu falei, não, essa aqui é a área que eu sempre quis por causa do meu pai. E do meu irmão também, porque o meu irmão também foi paciente oncológico, mas meu irmão tá bem, meu pai que faleceu. Engraçado é o seguinte, né? Quando você dá de cara com aquilo que você quer fazer, tudo muda, né? Sim. O prazer de fazer é um negócio muito, muito significativo na sua vida a partir do momento que você encontra verdadeiramente aquilo que você gostaria de fazer. Sim. E isso, vou te falar, assim, pela experiência de vida que eu já tenho, isso é um baita de um prêmio, viu, cara? Porque não é todo mundo, as pessoas se envolvem com o que dá dinheiro, entre aspas, né? Em todos os âmbitos. Não estou dizendo sempre para ficar rico, não. Não, eu comecei a fazer isso e aí fui construindo a minha vida, casei, não sei o quê. Mas o que eu queria mesmo era fazer churrasco, entendeu? O que eu queria mesmo era fazer flores, era fazer sei lá o quê, era pescar, era vender peixe, assim, qualquer coisa fora daquele âmbito. Eu já cruzei com N pessoas gerente de banco, artistas mesmo, empresários, entendeu? Gente que gostaria de fazer uma coisa que eles já poderiam fazer, mas eles ficaram reféns daquilo que eles usaram para se construir durante a vida. Mas aí também é o próprio medo, né? Claro, o medo lógico. de sair da zona de conforto. Eu costumo dizer o seguinte, olha, nós temos o péssimo hábito no Brasil de achar que terapia é um negócio para doido. Não, Deus me livre. Nossa, você faz terapia, você é doido. Isso é indicado para todo mundo, eu indico para quase todos os meus pacientes. A terapia pode te ajudar a tomar decisões que você tem dificuldades para tomar por conta de uma série, por conta da sua própria construção mental. Como você foi construído, porque todos nós passamos por isso.
Na infância, os exemplos que você teve lá de mãe e pai, né, de pessoas com quem você convivia, o tempo em que aquilo ocorria e tal, tudo isso vai botando os tijolinhos ali na sua formação. A gente acaba também pegando uns traumas disso, né? Com certeza absoluta. E aí a gente acaba levando esses traumas para nossa vida adulta. E aí você vira esse balaio, né? E essa palavra aí é extremamente adequada, né? É um balaio de traumas, na verdade. Né? Uns mais profundos, outros mais superficiais, mas é um balaio de traumas mesmo. Sim. E aí, se o sujeito descobrisse o quanto uma terapia poderia limpar esse balaio e dar a ele aquela leveza que todo mundo merece, né? Ao longo da vida, de encontrar essa leveza, eles deixariam de pensar que terapia é para doido, entendeu? Quando eu estava no cursinho, eu tenho transtorno de déficit de atenção. Eu descobri quando eu estava no cursinho. E a minha mãe foi me levar no psiquiatra e na época eu tinha a cabeça fechadinha, igual uma azeitona. Né? Porque eu achava que psiquiatra era médico de doido. Aquele grilo natural, né? Da situação da formação mesmo. Sim, e aí quando a gente chegou lá no consultório, ela falou pra mim que era psicólogo. Psicólogo, eu falei, não, psicólogo tá ok, tudo bem. Aí, na hora psicólogo eu vou. O psicólogo eu vou. Aí chegou lá que ela falou que era psiquiatra, nossa, eu fiquei muito bravo com ela. Ela falou assim, tá pensando que eu sou doido? Eu falei, você tá achando que eu sou doido, que não sei o que e tal. Aí fiz a consulta. E aí, quando descobriu realmente que eu tinha TDAH, porque faz teste, né? A gente faz teste neuropsíquico. E os meus deu tudo alterado. É tipo assim, ó. Bom, então normal não sou não. Aí a minha cabeça mudou. Aí a minha cabeça mudou, né? Porque aí, quando eu mudei... Porque assim, eu fiz 5 anos de cursinho. Mas dos 5, 3 eu não estudava, porque eu não tinha paciência. Você não prestava atenção, não te interessava, ou seja... Eu não tinha paciência nenhuma. Tem nada a ver com inteligência, nada. Aí quando comecei a tomar a medicação, que mudou a minha vida, aí eu passei no vestibular, deslanchou, né? O que foi o problema dessa época aí? Foi que um pouquinho depois meu pai descobriu o câncer. Foi em 2009, eu passei em 2009, em janeiro, e aí em maio meu pai descobriu o câncer. E aí eu passei em Cuiabá, não foi aqui em Goiânia. Então eu fiz faculdade no Mato Grosso, na UFMT. E aí, ou seja, eu fiquei o tempo todo da minha faculdade com meu pai doente. Eu lá, ele aqui. E você estudando medicina. E eu estudando medicina. E aí é muito pior, né? É muito pior. Porque aí você sabe exatamente o que estava ocorrendo. O problema é que eu só fui saber o que estava ocorrendo quando eu estava no 3º ano. Que foi quando a gente começa a estudar o ciclo clínico. Entendi. Porque antes a gente só estuda anatomia, estuda anamnese, né? Que é a parte da conversa. E aí, quando eu entrei no 3º ano, que eu descobri o que era a doença do meu pai e a gravidade da doença. E aí, outra tragédia, em 2012, meu irmão descobre leucemia. Meu irmão é o mais velho, eu sou o mais novo. E aí, ele fez o tratamento, ficou em remissão em um tempo. E em 2014, no ano da Copa, meu pai adorava futebol. No ano da Copa, meu pai começou a passar mal. Foi aí que veio o início do fim dele, né? Eu já estava no internato, eu estava no 5º ano da faculdade, então eu já tinha um conhecimento bem maior. Você já era médico, né? Praticamente, né? Então eu já sabia já um conhecimento bem maior, que na hora que começou a piorar, eu já sabia que já estava no fim, né? E aí meu pai faleceu perto do aniversário dele, ele faleceu dia 6 de julho, o aniversário dele é 22 de julho. E um mês depois o meu irmão teve recidiva. E aí veio com muita força a recidiva dele. Ele teve que fazer transplante, então a gente foi lá para São José do Rio Preto. Ele fez o transplante lá na Beneficência Portuguesa. Medula. A minha irmã que doou. Ó. Né? Eu falo brincando hoje que o DNA dele é de mulher. Ele fica bravo. Ele ri disso. Deixa eu te falar. Mas graças a Deus essa piada pode ser feita. Graças a Deus essa piada pode ser feita. Graças a Deus a piada pode ser feita. Aliás, ela é muito bem-vinda, né? E ele morre de rir quando a gente fala isso. Seu DNA é de menina. E aí, assim, o transplante foi no dia do Natal, dia 25 de dezembro. E a gente ficou um pouquinho com medo na época, né? Já achou que não ia dar certo. Lógico. Mas meu irmão teve alta, já tá curado já. Ele já tá bem. Que bom, que bom. E hoje ele leva na brincadeira, né? Algumas coisas.
Claro. Mas sofreu muito. E foi uma das coisas também que me ajudou a escolher o cuidado paliativo. Esse negócio aí de você... A gente não tem a menor ideia do que é a sensação de eu vou morrer. Não. Né? Assim, eu acho que é uma coisa que a gente foge dela como o diabo foge da cruz, né? Mas todos nós vamos ter que passar por isso uma hora. Eu lido diariamente com isso, né? Eu trabalho no Araújo Jorge hoje. Agora, para quem lida diariamente com isso, o buraco é muito mais embaixo. Eu tento o máximo possível não levar isso para casa. Sim. Né? Antigamente eu levava. Mas você nunca vai perder a sua condição humana. Não. Entendeu? Eu falo para quem trabalha comigo que se o dia que eu deixar de sofrer porque uma pessoa morreu, eu posso mudar de profissão. Com certeza. Né? Porque a gente é um ser humano que está ali, é o pai de alguém, é o irmão de alguém. Essa insensibilidade aí, ela nunca vai te atingir. Por mais que você bloqueie e tal, não tem jeito, você é humano, cara. Tem dia que eu chego em casa ruim, né? Sim. Por exemplo, tem dia que eu faço 2, 3 reuniões familiares para falar para a família que o paciente vai falecer, que tem dia que eu chego em casa mal, mas aí depois eu bloqueio e vou fazer minhas coisas. Porque se eu deixar isso me atingir, eu não trabalho mais. Não tem como. Né? É impossível. Cara, bom, vamos botar um tom mais técnico aqui na nossa conversa, assim. Muita gente acha que geriatria é para velho, né? E não é bem assim, não. Né? Ok, então vamos começar por aí. A partir de quando seria, vamos dizer assim, para usar um termo bem popular, a partir de quando seria legal, né, o sujeito procurar ter um geriatra. Consciência de que ele precisa procurar um geriatra? Se a gente for levar em consideração o que a Sociedade Brasileira de Geriatria fala, e a OMS e o Ministério da Saúde, a partir dos 60. Mas tem um movimento dentro da própria SBGG que a gente já orienta o paciente a ir a partir dos 50 anos. Por quê? Porque a função do geriatra é prevenção. Sim. Né? A nossa função é evitar que as coisas aconteçam. E desde que acontecer, a gente vai tentar resolver. Né? Muitas vezes a gente não consegue resolver e o paciente fica... Mas a prevenção é importantíssima. A prevenção é importante. Né? Então, desde que ele queira envelhecer com saúde, a gente já orienta a ir com 50 anos. Né? Ou 55, ou 40, isso depende muito. Né? Ah, doutor, eu tô com 45 anos, eu posso ir no geriatra? Pode. Claro. Se você achar que você quer, tudo bem. Sim. Né? A função do geriatra e da equipe mesmo multidisciplinar que trabalha com geriatria, né, que a gente chama de gerontólogos, a função é prevenção. Evitar que aconteça alguma doença. Né? Ou seja, ou se tem uma doença e que essa doença não descompense tão rápido. Seria assim, traduzindo, né? A gente cria as melhores condições possíveis para a chegada da finitude, vamos dizer assim. Vamos falar da chegada da idade. A finitude a gente não sabe, Deus que sabe quando vai chegar a finitude. Então, aqui, quando você procura um geriatra e você passa a receber os cuidados que o ser humano, que o organismo humano precisa, e existem... sei lá quantos mil pesquisas que mostram isso, então é óbvio que essa prevenção vai melhorar bastante a sua vida a partir daquele momento. Isso, melhora a qualidade de vida. Vou dar um exemplo aqui de uma entrevista que a gente fez outro dia aqui no podcast, sobre o câncer de próstata, por exemplo. Cara, a prevenção, no caso do câncer de próstata, ela é fundamental. Se o cara vai aos 40 anos, por exemplo, num geriatra... e o cara é um profissional, vai dizer, e aí, você já... Não, então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, todas as prevenções necessárias, esse geriatra vai indicar e a partir de agora você tem quem vai dizer para você, com todas as, digamos assim, da forma correta, tudo que você precisa fazer. Sim. Né? Enfim... há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e essa pessoa... eu procurei o geriatra muito cedo, 40 e poucos anos e tal. E aí eu passei a utilizar algumas medicações, vitaminas e tal, mudei a minha alimentação e tal. E o cara estava com quase 70 anos já, mas parecia um touro. Entendeu? Saúde mesmo, assim, você, pô, ou seja...
Aí você entende claramente a diferença entre alguém que se cuida e alguém que vai deixando para lá. Uma outra coisa também que o geriatra faz é ele concentrar o cuidado do paciente, né? O pessoal fala muito brincando que o geriatra é o pediatra da idade Claro. Eu odeio falar isso. Vou procurar um pediatra. Você tá precisando de um pediatra. Eu odeio falar isso, mas assim... Foi bom você ter dito isso aqui, porque eu vou passar a usar esse termo. A função muito, por exemplo, tem paciente meu que fala assim, doutor, eu preciso ir no cardiologista? Vai precisar quando a gente observar que realmente precisa. Porque o que grande acontece com os pacientes que vão em vários médicos? Cada médico passa um medicamento. Sim. E aí, a gente sabe muito na geriatria que cada medicamento ele tem uma interação no paciente idoso diferente do paciente adulto. Então, às vezes, eu faço uma coisa que dentro da geriatria a gente chama de cascata iatrogênica. O que é isso? Eu passo um remédio, esse remédio faz um efeito colateral, aí eu vou passar outro remédio para cuidar desse efeito colateral, que esse novo remédio vai causar um novo efeito colateral, que o próximo médico vai passar um remédio para cuidar desse efeito colateral. Eu vou adicionando medicações no paciente. E aí o efeito, a única coisa que precisava ter sido feita era tirar o primeiro, que resolvia o problema, né? E aí o que acontece? Ou seja, não teria tido necessidade de tomar nada além daquilo. E aí às vezes acontece isso, né? Às vezes ele vai, por exemplo, vai no cardiologista, o cardiologista vai lá e passa os remédios do coração. Aí vai no endócrino vai lá e passa os remédios, por exemplo, da tireoide. Só que às vezes algumas medicações, elas podem entrar em conflito com a outra e aumentar a chance de efeito colateral. E geralmente o geriatra que olha isso, né? A gente sabe muito que, por exemplo, medicações que fazem dormir, por exemplo, né? A amitriptilina, que é o que o pessoal mais usa. A amitriptilina, ela é uma medicação que tem muito efeito colateral. Os dois principais, sedação excessiva, né? Deixa o paciente muito sonolento, e boca seca. Aí quando o paciente fica com a boca seca, ele vai no médico. Aí o médico vai lá e passa outro remédio para essa boca seca. Que entra em conflito em conflito com o outro. Aí vai dar outro efeito colateral. Aí vai passar outro remédio. Aí que entra a cascata iatrogênica. Ou seja, então, deu para entender o seguinte, seria bom você ter um geriatra, né? Como as crianças têm um pediatra, né? E esse geriatra fazer esse monitoramento. Sim. Porque aí você não vai tomar medicação em excesso e nem vai ficar tomando um remédio que interage negativamente em relação ao seu organismo com outra medicação. Sim. Que assim, o endócrino te receitou porque ele sabe que aquilo era necessário e o cardiologista também te receitou. Porque era necessário. Porque era necessário, os dois não mas viram um não falou a interação. com o outro. Um não conversou com o outro e teve interação. É o que mais acontece, porque geralmente por exemplo, a minha mãe, hoje é eu que atendo ela. Ela ia no cardio, no endócrino e no gastro. Hoje eu concentrei tudo comigo e aí se eu ver que eu preciso, eu oriento ela a ir nos outros. Entendi. Entendeu? Ela e você está monitorando. Sim. E isso pode ser feito com qualquer paciente seu. Sim, todos os meus pacientes eu faço isso. Né? Eu monitoro eles e aí falo assim, essa parte aqui eu já fui até onde eu consigo. Agora vamos mandar para um especialista da minha confiança. E aí você vai nele e aí eu converso com ele e a gente entra em contato e vê o que faz. Né? Ou seja, aí, esse trabalho aí, ele é muito mais competente, vamos dizer assim, para a saúde daquela pessoa, do que ela ficar procurando aleatoriamente, lá, de acordo com o que ela está sentindo, os especialistas que ela imagina que vão poder resolver aquilo. Né? A gente fala brincando que o geriatra é o gerente da saúde. Né? Porque ele gerencia e aí e agora eu entendi isso claramente. Entendeu? E assim, a outra coisa também, eu trabalho em equipe multi, né? Hoje eu trabalho com mais uma equipe multi que trabalha comigo, que é uma nutricionista, uma psicóloga, uma enfermeira, uma fono e um fisioterapeuta. Tudo que o idoso precisa. Tudo que o idoso precisa. Então, assim, quando o paciente vem na minha consulta, a gente fecha um plano de acompanhamento. E esse plano de acompanhamento eu vou ver para qual profissional eu vou determinar o que ele precisa. Isso não significa que se precisar no meio do tratamento eu passar para outro profissional, eu não vou passar, eu passo. Inicialmente eu vou determinar, por exemplo, o plano mais básico meu é nutricionista ou psicólogo. Mas às vezes eu coloco nutricionista e psicólogo. Por quê? Porque eu vi que a demanda do paciente é essa, então eu preciso colocar. Vitor Hugo, você tem usado as redes sociais para tentar... Trazer paciente? Não, assim, não trazer paciente, mas para... Divulgar?
para informar as pessoas, sabe? Porque isso que você está dizendo aí é fundamental que as pessoas soubessem. Sim, mas isso Mas infelizmente, né, assim, eu sempre que falo isso, eu faço uma crítica contundente sobre os veículos de comunicação, que eu conheço há mais de 40 anos, 50 anos, entendeu? Que nunca levaram a sério, de verdade, a prestação desse serviço, entendeu? Como algo que era fundamental. E a gente sabe, né? Eu falei aqui no começo do podcast sobre a automedicação e tal. Então aqui, por exemplo, toda vez, durante a minha carreira inteira, para você ter uma ideia, quando eu estou conversando com um médico, se o cara falar no nome de um produto com nome comercial, falou, não, peraí, no máximo a substância, no máximo, porque as pessoas têm dificuldade de perceber. Agora não, os caras falam de medicação, dá o nome do remédio, só falta dizer toma 3 vezes por dia. Ou fazer seja, uma consulta. Entendeu? Então, assim, eu acho que os veículos de comunicação, desde sempre, deveriam ser obrigados, porque são concessões públicas, cara, né? Deveriam ser obrigados a ter lá um período. A regra diz isso, mas sabe quem cumpriu isso? Ninguém, não, né? Muito raro, muito raro. Então, assim, agora não. Agora você tem as redes sociais que são abertas, aí elas estão sendo usadas, só que aí elas são usadas para o bem e para o mal. Sim. Né? Então a minha pergunta você já tem, você já entrou lá, você está prestando esse serviço além, porque esse é um serviço que na minha opinião é fundamental. Você já está fazendo isso? Já, eu tenho o Instagram, canal no YouTube, TikTok. O que eu percebi? Que o idoso está muito no TikTok. Né? Tá. Então o idoso é mais no TikTok. Só que a gente observou que, assim, para trazer paciente não é muito bom isso aí. Hoje o que a gente ainda acha do paciente ainda é indicação, né? Mas respondendo, realmente, eu tô lá no YouTube, eu tô no TikTok, eu tô no Instagram, eu tenho o meu assessor de comunicação que tá aqui ali, ele que faz essa gerência das minhas redes. Isso se tornou uma necessidade. Tornou. Né? E aí a gente grava vídeo uma vez a cada 2 semanas, um dia a gente faz um plano e grava. E eu lembrei de uma outra coisa do agravante, o senhor falou do Google. Hoje o pessoal está usando muito o chat GPT. Inteligência artificial, né? E o chat GPT, às vezes, ele te dá uma resposta. Eu uso bastante também. Eu usava quando eu dava aula, né? Eu parei de dar aula em dezembro. Dava aula na Unifimes, lá em Trindade. E eu usava muito o chat GPT para eu fazer questão de prova para os meninos. Mas eu fazia, olhava, lia, pegava o livro para ver se estava condizente ou não. E a inteligência artificial ela veio para ajudar a gente nessa parte de redução de tempo, né? Por exemplo, eu levava 2 horas para fazer uma questão de prova para os meninos. Nos últimos meses eu estava levando 1 minuto, 2 minutos, porque eu digitava o tema. O problema da inteligência artificial é você saber o prompt. É como você escrever. Como você vai fazer a pergunta. Porque se você Esse é o problema, né? Porque se você é um profissional, você, claro, vai saber fazer a pergunta correta. O problema é que isso não acontece com a maioria das pessoas. E o chat GPT, se você pergunta uma coisa, ele vai te responder o que você perguntou. Claro, e hoje tem gente ganhando dinheiro aí nas redes para ensinar as pessoas a fazer prompt. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Para você saber fazer prompt, você tem que entender do assunto. É simples assim. Quer aprender? Eu preciso perguntar sobre X. Ok, então primeiro faz uma pesquisa sobre X, entenda o que é o X, tal, para você saber o que você quer saber sobre aquilo. Você tem que ter esse conhecimento, senão você vai perguntar aleatoriamente e vai acreditar em respostas que não correspondem à realidade que você precisa. Sim, e hoje a inteligência artificial entrou muito no meio médico. Com certeza. Existem psicólogos virtuais aí, ué. Terapeutas virtuais, sei lá o quê. A gente tem uma inteligência artificial que chama Lívia, que ela é ela pega toda a base de dados de médicos, base de dados médicos, e quando você pergunta alguma coisa, ela te dá a resposta, né? Só que o que aconteceu que a gente observou? O aluno fica meio burro, por falar de outra palavra. Não, fica burro mesmo. Não, ele fica burro mesmo, porque ele não estuda. Sim. Ele acredita que... Cara, eu vou te falar. Vamos lá, uma coisa muito mais simples, muito menos complexa do que o que você acabou de dizer. Somar, ok? Somar. As pessoas estão tão burras em relação a isso e tão presas a uma calculadora, seja no celular ou sei lá o quê, que
contas assim, cara... É 2 tipo mais assim, 2. Não, é assim, ó. A conta foi R$70, eu te dei 100. A menina do caixa, ela tem que colocar lá para dizer troco, 30. Fala, querida, não. Você tá entendendo? Sim. Chega a ser absurdo isso. Quando eu vou num supermercado com poucos produtos assim, que eu faço a conta de cabeça, eles olham para mim como se eu fosse um ET. Tô te falando, eu já, por várias... Como assim? Como é que o senhor sabia? Falei, ué, É só uma matemática eu básica. tô passando para você aqui, ó, os produtos aqui, ó, e tô fazendo a conta de cabeça. Entendeu? Não é à toa que o Brasil tem a posição ruim lá no PISA, né? Aí, matemática básica, o pessoal não sabe fazer. tipo assim, cara, olha, isso ajuda bastante, né? Vamos falar das 4 operações, né? Se você aprende a somar, subtrair, multiplicar e dividir, isso ajuda o seu cérebro a aprender. E isso é uma coisa que ajuda muito no idoso, porque quanto mais estuda, Com o cérebro do certeza, idoso ele consegue fazer caminhos diferentes. Por exemplo, o paciente com Alzheimer, aquela pessoa que tem tendência a ter Alzheimer, por exemplo, uma pessoa que não estudou e outra pessoa que foi até o 3º grau, né, o ensino superior. A pessoa que não estudou, a evolução do Alzheimer dela é muito mais rápida do que a evolução da pessoa que estudou. Por quê? Porque o cérebro acha caminhos diferentes para poder fazer a mesma Ou seja, tá entupido ali, eu vou por aqui. Agora no paciente que não estudou porque não fez caminhos, talvez a pessoa não teve oportunidade, né? Ok. Só que essa pessoa que não fez os caminhos diferentes, aí a tendência é que o Alzheimer evolui um pouco mais rápido do que naquele que estudou. O que hoje eu faço para alguns pacientes meus que vêm com queixa de esquecimento e tal? Eu ponho eles para fazer sudoku. Aquele... Como é que chama? Como se fosse um... É um joguinho, né? O que o japonês inventou, ou caça-palavras. Por quê? Porque isso o cérebro faz mudar os caminhos. Uhum. Outra coisa, leitura, né? Leitura é importante. Tem uma coisa diagnóstica que a gente faz, que chama Altoida. Eu nunca tive a oportunidade de usar, mas ele usa realidade virtual para poder fazer diagnóstico de demências. Ele não dá o diagnóstico de Alzheimer, dá o diagnóstico de demência, né? Porque Alzheimer é uma das demências. Eu lembro que quando o representante mostrou para mim lá em Curitiba, você faz no tablet, aí você mostra para o paciente e ele vai fazendo, né? Ele mostra que, ó, aqui tá o avião, aí a pessoa clica, né? Escrito avião, ele clica. E isso dá um screening muito bom para poder fazer as demências, né? É mais ou menos uma escala que a gente usa, chama MoCA, que é Montreal Cognitive Assessment. É um questionário que a gente usa nos pacientes que têm uma alfabetização maior, porque ele não é para não alfabetizados, que ele me ajuda a diagnosticar qual é a área do conhecimento que esse paciente está perdendo. Porque a demência, ela não é só o esquecimento. A demência também é a funcionalidade, né? E além da funcionalidade, a autonomia. Existem diferenças. Funcionalidade é a capacidade que eu tenho de fazer as coisas. Uhum. A autonomia é a capacidade que eu tenho de tomar decisão. O que atrapalha no paciente com demência? E eu não falo só do Alzheimer, porque tem diversas demências. A autonomia. Ele não toma decisão. Por isso que você vê o idoso que às vezes ele é funcional, mas ele não consegue tomar decisão. Por exemplo, ele não consegue tomar banho. Isso vem da demência. Isso vem da demência. É a característica da demência que às vezes eu tenho pacientes funcionais, ou seja, ele consegue fazer algumas coisas, mas ele não consegue tomar decisão para fazer. Ou seja, olha só o que você está me dizendo. E o tanto que isso é importante para as pessoas que estão ali na família, para quem está acompanhando esse idoso, né? Se você tem consciência de que aquele idoso tem problemas de autonomia, você vai entender por que ele não toma a decisão de tomar banho, por exemplo. Sim. E você não vai ficar, né? Porque o que mais acontece, você não vai ficar apontando o dedo. Não quer tomar banho, não sei o quê. Quando na realidade aquilo não é uma coisa... dele. Não é uma decisão que ele está tomando, não. É do problema. É da doença. É da doença. É da doença. Então, e assim, aí é fundamental. É a hora que a família começa a ficar estressada com o idoso, né? Ele não quer comer, ele não toma banho. Pois é, mas ela também não se interessa em saber a realidade, né? É porque é sinal muito sutil, né? As pessoas acham que a primeira coisa que vem na demência é o esquecimento, é a perda de autonomia. A primeira coisa que vem.
O paciente começa a não querer fazer algumas coisas, aí depois vem o esquecimento, aí vai vindo tudo, né? Porque a gente tem uma escala na demência que a gente chama de FAST, que a gente usa mais para Alzheimer, mas é uma escala que a gente começa a ver a deteriorização da doença. O paciente começa normal, de repente ele já não está mais querendo comer, já não fala, está só acamado, não tem controle do xixi e do cocô. Vai perdendo. Vai só perdendo, né? E o idoso, ele tem uns sinais muito sutis, né? Por exemplo, quando que você sabe que o idoso está com uma pneumonia? Quando ele para de comer ou ele está só sonolento. Isso dá para saber? O idoso não tem febre. É igual criança. Criança, quando para de comer ou está quieta, é porque tem alguma coisa de errado. O idoso é a mesma coisa. E aí, os sintomas e a alteração do exame laboratorial, ele vai vir 2, 3 dias depois que começou. Ou seja, pode ser tarde demais. Pode ser tarde. E aí é o que eu faço com meus pacientes em plano de acompanhamento, porque a gente tem um grupo, né? Eu e os pacientes, a gente tem um grupo. Claro que cada paciente tem o seu grupo, né? Claro. Então, eles mantêm comunicação comigo lá efetiva. Então, assim, doutor, aconteceu isso. Eu falei, opa, tem alguma coisa de errado, eu preciso ver. Já teve, nesses últimos 6 meses, eu consegui evitar a internação de 3 pacientes. Porque a família me falou, eu falei, não, tem alguma coisa de errado, eu preciso avaliar. Traz ele aqui. Não, eu vou na casa. Ah, entendi. Eu faço visita domiciliar, né? Porque às vezes esses que eu vou, eles são pacientes que já têm dificuldade. Facilita demais. Facilita demais. Esse tipo eu de gosto medicina, muito mais de fazer visita domiciliar do que atender no consultório. Pois é, é engraçado isso, né? Você está me falando aí de uma prática médica que parece que foi abandonada, né? Hoje começou a voltar-se mais porque, falando realmente assim, em empreendedorismo, o médico começou a mudar, a trazer um tratamento um pouco mais VIP, por falta de outra palavra, mais específico para aquele paciente e inventar protocolos. Eu não faço protocolo, o protocolo é o doente, é ele que vai me mostrar o que é o protocolo que eu preciso fazer. Né? Isso eu falo até lá no Araújo Jorge como na parte do cuidado paliativo. Doutor, mas o que a gente tem que fazer? O paciente vai me mostrar o que eu preciso fazer. Claro. Não é uma coisa que a gente pega no livro. Você não tem uma fórmula, né? Não, a fórmula é o doente. Eu tenho conhecimento, o doente vai me mostrar e eu faço. O protocolo é o contato que eu vou ter com o paciente para entender o que ele precisa. Sim. Esse é o protocolo. É o corpo dele que vai me mostrar. Porque senão você monta uma caixinha lá de soluções e tá tudo certo. É o que tem acontecido com algumas coisas, né? Pois é, infelizmente. Infelizmente, né? E, por exemplo, algumas coisas dão muito dinheiro da medicina. Soroterapia, estética, né? Que hoje nem é médico mais está fazendo estética, né? Os dermatos morrem de ódio disso. Nossa. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Tem alguns procedimentos estéticos que passaram a ocorrer, por exemplo, nos lábios. Cara, quando eu vejo uma pessoa que fez preenchimento e fica com aquela boca de peixe... Nossa, ficou horroroso. Fica um negócio horroroso. Como que essas pessoas não percebem, cara? Aí vem muito da parte da autoimagem. A autoimagem dela, no sonho dela, era aquilo e deu certo. E para ela acha que tá bonita. Jesus Cristo. A gente fala brincando que é a inteligência emocional, né? Quando eu tenho inteligência emocional de quem eu sou, o que eu quero e para onde eu vou, as coisas ficam mais fáceis. Agora, quando eu tenho uma deturpação da minha autoimagem, porque eu vi na rede social que aquilo é bonito e eu não tenho a minha identidade... Eu acabo pegando a identidade de outra pessoa, então aquilo ali pra mim é um modelo e eu quero ser daquele jeito. Fez sentido? Claro que fez. Lógico que fez. E eu fico assim, porque na minha posição aqui, né, como âncora, é fundamental saber escutar e prestar muita atenção. Escuta ativa. Por quê? Porque eu preciso valorizar é como se eu estivesse grifando as coisas, né? Então, você já passou várias informações que são tremendamente importantes. A última delas foi o fato de que você disse com outras palavras, olha, a família precisa entender o que está acontecendo com esse idoso. Sim. Vai ser muito mais fácil para essa família lidar com aquilo. Sim. Porque ela entendendo, por exemplo, que o cara não está querendo tomar banho, não é que ele não está querendo, não. Ele perdeu a autonomia. Isso vem do problema. Sim. Se você entende isso, você com muito mais sossego, tranquilidade, carinho e amor, você vai falar, não, vamos tomar um banho, entendeu?
Não é, você não vai tomar banho, que coisa é essa? Agora vai querer ficar fedendo aí, sabe? É o que geralmente a pessoa faz, né? Então, mas por que a pessoa faz isso? É a falta de entendimento da doença. Porque ela não sabe o que está ocorrendo. Sim. Entendeu? É você olhar para uma criança que está chorando com uma dor de dente horrorosa e você está chorando por quê, menino? Para com isso, não sei mais o quê. E a criança está lá alucinada com uma dor terrível. E é o único jeito que ela consegue falar. Exatamente, a maneira dela se expressar. Sim. Então, ou seja, para quem está próximo, isso é fundamental. Sim. Entendeu? Então, é a minha obrigação aqui pegar isso, não deixar isso passar só com a sua explicação, não falar, não, peraí, isso aqui é muito importante. Sim. Entendeu? E isso ajuda demais, né? No caso das pessoas que vão assistir e falar, nossa, rapaz, será que está acontecendo isso com a minha mãe? Será que está acontecendo isso com meu pai? E uma das Entendeu? coisas que a gente faz, a gente trata mais a família claro, do que o doente. Exatamente. Porque, por exemplo, o paciente com Alzheimer, eu falo especificamente do Alzheimer porque é a demência mais comum, né? A evolução da doença vai ser sempre a mesma, a gente sabe disso. Então, às vezes, por exemplo, eu passei a medicação, ela melhorou um pouco, porque tem remédio que às vezes a gente atrasa a evolução, porque o Alzheimer não tem cura, a gente só tem o atraso da evolução dela. E aí eu sei que o remédio vai fazer isso e isso, e agora eu tenho que saber da família. Aí entra o cuidado paliativo. Porque a função do cuidado paliativo é reduzir sofrimento. Né? Eu ia te fazer essa pergunta agora, viu? Então, já que você começou, o que é o cuidado paliativo? Porque muita gente não tem a menor noção disso, tem uma visão muito superficial, né? O que é, como é que ele é aplicado, como você toma essa decisão? Ontem eu estava conversando com o pessoal lá no trabalho, né? Lá no Araújo, que geralmente as pessoas ainda têm aquela noção que o cuidado paliativo é para quem está morrendo. Pois é. O cuidado paliativo é para quem tem uma doença grave que gera sofrimento para o doente e para a família. E a função do cuidado paliativo é reduzir o sofrimento, principalmente da dor. Além da dor física, a gente vai na dor psíquica, na dor espiritual, na dor social e os outros sintomas que as doenças podem causar. Náusea e vômito, insônia, sonolência, perda do apetite. Que é uma coisa que mais acontece. Isso aí é o Minimizar. Essa é a função do cuidado paliativo. Entendi. Reduzir o sofrimento. E quando que é a indicação? No momento do diagnóstico. Só que não precisa passar pelo especialista no momento do diagnóstico. A função do especialista, principalmente lá nos hospitais, é que aqueles casos que o médico assistente não conseguiu resolver, aí entra a equipe de cuidado paliativo. Né? Por quê? Por exemplo, doutor, eu tenho um paciente aqui, que é o que mais acontece lá comigo lá no Araújo. Doutor, tem um paciente que está com dor, principalmente o pessoal da Hemato, que manda para mim. Doutor, o paciente aqui está com muita dor, eu não estou conseguindo resolver, eu já fiz tudo isso. Aí ele chama o especialista. Aí eu vou lá, com a minha expertise, mexo nas medicações e observo. Depois de eu observar, se não melhorou, eu refaço o plano. Né? Eu falo isso para todos os pacientes. O plano, ele é refeito toda vez que eu vejo você. Se o plano que eu fiz agora não deu certo, eu vou refazer o plano. Até encontrar... Até eu achar o que vai acontecer. Até eu chegar numa solução que possa minimizar cumprir o papel. Sim. Minimizar o seu sofrimento, a sua dor, Isso. se for o caso da dor. Em alguns pacientes eu falo assim, eu tenho alternativa para tudo. A gente tem remédio para comprimido, remédio adesivo, para controlar a dor, né? Quando eu não consigo controlar, a minha alternativa final é sedar o paciente, é deixar o paciente sonolento. Por quê? Sonolento eu sei que ele não está sofrendo, né? Só que a sedação paliativa, a gente fala que ela é a medida de last resort, é a última coisa que eu vou fazer. Ela não é a primeira, nem a segunda, não é a terceira, é a última. Ou seja, é naquele momento em que já se sabe que o paciente vai falecer. Geralmente é nessa hora. Mas às vezes tem paciente que eu já tive que sedar antes, porque eu tive que fazer um esquema para eu modificar o tratamento dele de dor. Aí eu precisei que deixar ele um pouco mais sedado, por quê? Porque até o meu remédio, até o que eu fiz, dá certo e depois eu tirar a sedação. Já tive que fazer isso. E esse paciente não morreu, ele foi embora para casa. Eu só sedei ele, por quê? Porque ele estava sofrendo tanto e eu precisava fazer o ajuste do remédio. Só que essa sedação não é aquela da UTI que você deixa o paciente chumbado, babando. Não. Você deixa o paciente sonolento. Você chama, ele acorda, olha para você, conversa e dorme. Você chama, ele come e dorme. Entende? Não é aquela sedação de UTI que a gente fala que o paciente está totalmente alheio. Você quase coloca ele em coma. Ele não está totalmente alheio, ele está só sonolento. A gente chama, ele dorme. Lá no Araújo tinha pouco tempo que...
Porque, assim, eu tenho uma taxa efetiva de controle de sintoma muito alta. Mas é porque eu tenho uma amostra meio viciada, né? Então não tem como eu falar se isso é verdade ou não. Mas eu consigo controlar a taxa, assim, de cada 10 pacientes, 8 eu consigo controlar os sintomas. Os outros 2 que eu não consigo, eu cedo. Que geralmente é os pacientes que estão no hospital, que estão próximos de falecer. Né? Os que estão em casa, a gente consegue resolver o problema. Assim, nesse contato, né, uma coisa que é uma curiosidade minha, estar em contato com alguém que você sabe que está no final, às vezes você mesmo escolhe manter uma certa distância, né? Mas pode acontecer desse paciente te demandar com um tipo de seriedade, com um tipo de postura e colocação que arrasta você para um contato pessoal. Quando isso acontece, como é que é? A gente vai. Eu, particularmente, eu vou, né? Eu conto a história pro Matheus, o Matheus fica até hoje ele é abismado, né, Matheus? Um rapaz que chegou pra gente, ele tinha 19 anos no momento do diagnóstico, era um câncer de testículo. E ele chegou pra gente lá no serviço de cuidado paliativo com 20 anos. Ou seja, a doença já estava totalmente disseminada, não conseguiam mais tratar essa doença e ele veio pra gente para conforto. A gente teve uma amizade muito grande. Ele ficou com a gente 6 meses, né? Que foi o tempo dele quando ele chegou no nosso serviço de cuidado paliativo até o momento que ele faleceu. E eu criei um vínculo muito grande com ele. Muito grande com ele. Tanto que eu não mentia pra ele. Ele me perguntava, eu falava pra ele não mentir as coisas pra mim também, porque se ele mentisse eu não ia conseguir resolver o problema. E ele me perguntava e eu não mentia pra ele. Quando ele chegou pra gente, ele veio naquela assim, nossa, eu vou morrer, e assim, cabeça de jovem, né? E eu falei assim pra ele, cara, esquece que você é a doença, vai viver sua vida. Ele gostava muito de andar de skate, e por conta do tumor, o tumor meio que fechou, o tumor fechou a saída do xixi dele e ele teve que fazer uma nefrostomia, que é colocar um caninho aqui atrás no rim direto e ele fazer xixi. E aí ele gostava muito de andar de skate, ele tinha medo de andar de skate por causa disso. Eu falei, cara, ninguém vai ver isso, e se souber, ninguém paga suas contas. Ele usava uma bermuda por baixo, eu falei assim, amarra essa bolsa na sua perna e vai andar de skate. Aí no outro mês ele voltou no consultório, eu falei, eu andei de skate. Eu falei, e aí, como é que foi? No começo eu fiquei com medo de sair, mas depois fui viver a vida. Ele namorou, né? E aí, quando ele internou, na semana dele falecer, no dia que ele internou, eu fui lá ver ele. Aí ele falou assim pra mim, Vitor, eu vou morrer, não mente pra mim. Essa acho que foi uma das conversas mais difíceis que eu tive. Aí eu parei um pouquinho, respirei. Falei, tá próximo. Eu não sei quando, mas provavelmente seja nessa semana. Aí ele parou, ficou parado um pouquinho. Aí eu falei pra ele assim, cara, quando você falecer, eu vou ficar mal. A gente criou uma amizade, né? E aí, logo depois disso, eu perguntei, você quer me perguntar alguma coisa? Ele falou, não, tô tranquilo. Eu falei, você já agradeceu? Ele, o quê? Seu pai, por ter te dado sua vida. Sua mãe, por ter estado aqui junto com você. Ele, não, eu falei, agradece. Esse exercício do agradecimento é muito importante de fazer. E aí depois a gente conversou e falou assim, eu perguntei pra ele, o que você quer agora? Ele falou, cara, eu queria uma coca. Eu falei, certeza? Ele falou, tenho. Você vai vomitar. Ele falou, não, eu quero. Então tá. Eu fui lá na frente, comprei uma coca, botei escondido no jaleco pra ninguém ver. Fiz assim pro segurança, só ninguém viu. Fui e dei pra ele. Ele tomou, ele falou assim, nossa, essa foi a melhor coca que eu tomei na minha vida. Vomitou. 1 minuto depois ele vomitou. Aí eu fiquei lá do lado dele. Aí ele parou de vomitar e eu falei, agora a gente já sabe que você não pode beber, põe na boca e cospe. Aí ele começou a rir. Ele falou, não, é verdade. Eu falei, então tá bom. Era quase no final do dia, aí eu falei, amanhã eu volto e vem te ver. E aí ele foi começando a ficar mais sonolento, que é o corpo mostrando pra mim que as coisas vão desligar. Uhum. Né? A gente médico, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a morte. Porque a faculdade não ensina a gente isso, né? E aí na especialização do cuidado paliativo que eu comecei a ver isso, né? O corpo mostra pra gente, ele fala. E a gente vê claramente, no paciente oncológico é mais fácil de ver, porque ele tem uma linha do tempo mais fácil de seguir do que as outras. E aí o corpo vai mostrando pra gente. Aí eu fui conversando com a mãe, explicando, né? E aí, eu acho que isso foi numa terça-feira, ele ficou uma semana internado, no sábado da outra semana ele faleceu de manhã com a psicóloga que também criou um vínculo muito grande com ele.
Ela chegou lá, se apresentou, oi, sou eu. Ele deu uma respirada e morreu. A mãe não estava perto, o pai também não, porque eles já estavam muito debilitados, né? Mas aí ele faleceu com alguém de confiança dele. Ele não ficou sozinho. Engraçado isso, né? Isso mostra que as pessoas deveriam se tocar com isso, né? Assim, você... Escuta, você valoriza um monte de bobagem, né? Que você... Essa história, ou seja, você está contando e eu tô aqui vivenciando isso mesmo para valer. Se você ficou assim, imagina eu. Eu fiquei mal uns 3 dias por conta disso, né? De saber que eu não ia mais ver ele. Tem outra paciente também que aconteceu a mesma coisa. Assim, são vários relatos que a gente tem, né? Igual você falou lá no começo, a gente consegue se distanciar? Não tem como se distanciar. É impossível. Se eu me distanciar, eu sou um robô. Ué. É impossível não ver isso. A gente cria vínculo com a família. A gente cria vínculo com o paciente. Né? Você vê como é que são as... Você me contou uma história de um sujeito que eu não conheço. Não sei quem é, nem nada, né, e tal. Mas eu consigo vivenciar isso, entendeu? E aí, eu imagino como foi para você a dureza de enfrentar uma situação assim. Não só para você, mas para todas as pessoas que estão ali. Porque é o que eu disse, olha, chega uma hora que por mais que você estabeleça uma distância, né, aquela pessoa vai te falar alguma coisa ou vai te chamar para um confronto pessoal e você não vai poder escapar. Aconteceu, acho que umas 2 semanas também, o paciente mal, a família sofrendo bastante, vendo o familiar sofrer. Aí a gente fez uma reunião com a família e aí é a hora que eu tenho que quebrar a esperança da família de vez em quando. Nossa Senhora. Né? Deus me livre, cara do céu. Que eu tenho que falar, olha, a gente já chegou aonde a gente consegue, não dá mais. Eu não consigo mais resolver o que está acontecendo. Eu sou muito franco com os meus pacientes lá do Araújo, né? Eu sou franco com todos os meus pacientes, para falar a verdade. De explicar realmente o que está acontecendo, porque foi o que eu falei, o corpo vai me dando sinal. Na hora que eu começo a identificar o sinal que está chegando próximo, aí eu começo a explicar para a família. Lembra que você me falou da parte do Alzheimer, da pessoa falar assim, se souber o que está acontecendo, fica mais tranquilo? No momento do óbito também eu tenho que explicar. Com certeza. Aí eu explico os sinais que o corpo vai me dando. Vai acontecer isso, ele vai parar de fazer xixi, ele vai parar de fazer cocô, a respiração dele vai começar a alterar, ele vai ficar mais sonolento, a pele vai começar a ficar mais fria. Tudo isso é o corpo mostrando sinal para mim que está parando. E aí quando eu explico isso para a família, eu pergunto, você observou que está acontecendo isso? Não, doutor, eu comecei a observar mesmo que está acontecendo isso. Então eu começo a trazer a família para o meu lado para ele entender o que está acontecendo. É difícil quando eu estou, por exemplo, a gente tem um paciente na UTI que eles pedem um parecer para mim, né, que é a minha avaliação, e eu conversar com a família. Por quê? Porque geralmente as pessoas pensam que a UTI é o lugar de salvar a vida. Não é o que vai ajudar eu salvar a vida ou não, é o corpo do doente. Lembra que eu falei, o corpo me mostra o que está acontecendo? Uhum. Se eu sei identificar o que o corpo me fala, eu sei explicar se ele vai resolver ou não vai. Né? A gente fala que o suporte artificial de vida, que por exemplo a intubação, reanimação, ela é uma ponte para que alguma coisa resolva. Agora, por exemplo, eu tenho um paciente Mas pode não funcionar também. É isso que eu vou explicar agora. Por exemplo, eu tenho um paciente oncológico. Ele tem, por exemplo, um câncer de pulmão ou um câncer de próstata que já alastrou para o corpo todo, que fez metástase à distância, que a gente fala. Ele entrou lá no hospital com insuficiência respiratória. A gente entubou esse paciente. Né? Eu botei o tubo na garganta dele para ajudar ele a respirar. Só que vai ter que chegar um momento que eu tenho que falar para a família que o tubo não está resolvendo o problema. Porque o corpo já mostrou para mim que não resolve. Então, qual que é a alternativa que eu tenho que fazer? Tirar o tubo. Deixar o paciente falecer sozinho. Que é o que a gente chama de ortotanásia. O que é a distanásia? A distanásia é quando eu faço o suporte artificial de vida para um paciente que eu sei que o prognóstico dele não vai resolver. Lembra que eu falei que é uma ponte? Uhum. A ponte é, se o paciente tem uma pneumonia, eu precisei entubar ele, eu entubo, trato a pneumonia. Pneumonia melhorou? Tiro o tubo. Agora o paciente tem uma doença oncológica grave, que está totalmente alastrada no corpo. Ele fez uma pneumonia, porque isso acontece com os pacientes oncológicos. Eu entubei, eu resolvi a pneumonia, mas eu resolvi a doença de base? Não. Então ele não vai sair desse tubo.
ele não vai sobreviver. Se tirar do tubo, ele não sobrevive. Ele não sobrevive. E aí é a hora que eu tenho que conversar com a família que eu preciso deixar esse paciente falecer. Que é o que a gente chama da ortotanásia, que é eu deixar o curso seguir sozinho. Né? Aconteceu semana passada, acontece quase todo dia comigo lá. Eu tenho que conversar com a família e explicar. É uma escolha que um dia você fez, né? Com certeza, quando você fez essa escolha, você não sabia de tudo isso. Mas a experiência, a vida, o entendimento do que é a medicina acaba te fazendo aceitar esse dia a dia, né? Veio muito por conta do meu pai e do meu irmão, né? Meu pai sofreu muito, né? E olha pra você ver, 2014, o cuidado paliativo, ele começou no mundo na década de 40, com a Cicely Saunders. Cicely Saunders era enfermeira, assistente social e médica, né? E ela criou o hospice lá, que é o local onde os pessoas geralmente vão para falecer, o St. Christopher Hospice, e ela faleceu lá depois. Justamente ela criou inicialmente para pacientes oncológicos. Depois a gente observou que o cuidado paliativo ele não é só para paciente oncológico, é para qualquer doença que gera sofrimento. Né? Quais são as doenças hoje que a gente usa muito o cuidado paliativo? A insuficiência cardíaca, né, que deterioriza o coração do paciente, ele não consegue bombear o sangue. A diabetes, porque a diabetes gera muito sofrimento. Eu falo brincando que eu acho que o diabetes é mais sofrido que o câncer. Porque o diabetes ele vai te matando aos poucos. Se o paciente não cuida, ele fica cego, infarta, tem AVC, perde o rim, perde membro. Então, assim, é um paciente que ele vai acabar dependendo de cuidados muito mais do que o paciente oncológico. Porque a curva de doença do câncer, ela cai muito rápido. A das doenças crônicas, não, ela faz assim, ó. Aí cai aqui, sobe de novo, mas ele nunca volta na funcionalidade antes. E nesses vales que o paciente faz, ele morre. Ele pode falecer. Quando eu era criança, né, assim, você às vezes falecia uma pessoa, assim, morreu de quê, né, e tal. Aí a resposta, não, morreu de repente. Ou seja, morrer, como eles diziam lá atrás, morrer de repente é um baita prêmio, né? Porque geralmente esses morrer de repente era problema cardiológico, era infarto. Sim, né? Morreu. Mas é uma coisa que não gera sofrimento, né? Agora, por exemplo, morrer a insuficiência dormindo, cardíaca. Por exemplo, o cara dormiu e não acordou mais. Nossa, o que acontece aí é que é o top do top, né? o que acontece com alguns pacientes nossos oncológicos que falecem em casa, né? Hoje lá o nosso grupo, né, que é o Grupo de Apoio ao Paciente Paliativo Oncológico, que é o GAPO, que é o Serviço de Cuidado Paliativo do Araújo Jorge, a gente preza que esse paciente tente ao máximo possível falecer em casa. Por quê? Porque ele está perto da família. Claro. Quando lógico. Vai para o hospital, é luz acesa o tempo inteiro, é visita limitada, porque só pode uma acompanhante e uma visita ou duas. Às vezes a gente até consegue mais, mas é porque os quartos são muito pequenos, então às vezes não cabe mais gente, né? O que dá para fazer no hospital, às vezes a gente consegue fazer em casa, que é medicação. Quando o paciente perde o acesso venoso, né, que é a veia, a gente faz um acesso que a gente chama de hipodermox, que a gente faz na gordura do paciente. E lá eu consigo fazer todas as medicações possíveis, né? Que a gente usa para controlar sintomas. Por exemplo, morfina, Buscopan, que ajuda a secar a secreção, o midazolam, que é o medicamento que a gente deixa o paciente mais sedado, dipirona, né, que é o remédio para dor. Então, a gente consegue fazer os mesmos cuidados em casa. Em casa. Só que o que acontece? Às vezes o sofrimento da família é tão grande que ele não consegue manter em casa. Então, tá tudo bem, a gente recebe esse paciente no hospital e cuida dele. O que a gente queria muito é que tivesse um hospice, que é onde o paciente fica nos cuidados de fim de vida, né, que são os últimos meses ou os últimos dias ou horas, né? E aí, se a gente tivesse, seria muito bom, né? Porque aí, por exemplo, o paciente está sofrendo demais em casa e eu perco a via oral, que muitas das vezes o que a gente sempre prefere é que o paciente beba pela boca. Mas eu vou perder essa via oral, porque eu sei, por conta da fisiologia do óbito. Então aí eu vou precisar de um acesso para esse paciente. E a família fica desesperada. E eu concordo que o desespero é muito grande. Imagina você ver o seu ente querido ali sofrendo de falta de ar, gritando de dor. Você vai deixar ele em casa? Você leva para o hospital, né? E aí muitas das vezes os hospitais, não só o Araújo, mas os hospitais ficam muito cheios por conta disso, né? Porque eu tenho a necessidade dos meus pacientes realmente que está lá e a pessoa que está indo para falecer. O cuidado paliativo precisa evoluir muito no Brasil. E aí a gente, assim, eu vou observando, né, a nossa conversa aqui e tal, e quanto mais você fala,
mas a minha mente volta ali atrás, né, para voltar a dizer, você está entendendo aí a importância da prevenção? Sim. Porque a prevenção, cara, poderia evitar muitos desses problemas que você está dizendo aí. Até dentro do cuidado paliativo a gente faz o que a gente chama de prevenção de dor. Pois é. Que eu trato como prevenção de dor. Antes que a dor venha, eu já trato. Ah, doutor, mas eu não tô sentindo dor. É para tomar mesmo, porque eu não quero que você sinta dor. Sim. Né? Ou seja, se você pudesse fazer isso para todas as pessoas, né? Essa é uma questão que me incomoda. Na sua lida, no seu dia a dia e tal, é óbvio que você tem uma postura, digamos assim, sociológica em relação ao que ocorre. Aí eu te pergunto, falta... o que poderia melhorar a nível de política pública, mesmo envolvendo informação e tal, a disseminação da informação, na sua opinião profissional, você que vivencia isso aí, porque, cara, eu vou te dizer uma coisa, o sujeito tem que ter uma estrutura muito boa para aguentar esse tranco aí, viu? É inteligência emocional. Sim. Eu tive que fazer treinamento de inteligência emocional, porque senão não ia aguentar. Porque se a pessoa não tiver esse treinamento ou essa condição, não aguenta, não. O que eu acho que falta é acesso. Acesso à informação, acesso a remédio, acesso a serviço, acesso. Né? Poderia melhorar demais a vida de muitas pessoas. Sim, a gente tem uma burocracia muito grande, por exemplo, do acesso às medicações. Né? O Juarez Barbosa, ele fornece os remédios que a gente usa para controlar a dor. Mas é uma burocracia muito grande para poder fazer a liberação do remédio. Consegue, mas a gente tem que fazer um documento assim, estruturado. De tanto fazer, eu já aprendi e o pessoal lá não reclama tanto. Não tem tanto problema dos meus pacientes. Só que, por exemplo, hoje o Juarez Barbosa é todo eletrônico. Toda a documentação hoje é feita pelo eletrônico. E uma vez eu fui brincando com o paciente, eu falei assim, não, isso aí é facinho de fazer. Eu não conseguia achar onde era. Agora, se eu tenho 3º grau, sei mexer com tecnologia... É do ramo. É difícil de mexer, imagina para uma pessoa que não sabe. É. Então, assim, isso é uma dificuldade de acesso. Acesso às medicações. A gente tem dificuldade de acesso ao profissional. Por quê? Porque tem pouco. Tem pouco profissional. Né? No Brasil, no mundo também, para falar a verdade. O acesso ao serviço quando eu preciso desse serviço. Né? Acesso à localidade, acesso ao serviço social. Porque o cuidado paliativo hoje, a gente não mexe só com... A gente não mexe, eu falo brincando, mas... A gente não atua só na parte das medicações. O cuidado paliativo hoje ele não faz sozinho. Hoje nem nunca fez sozinho. Eu não sou, por exemplo, um serviço de cuidado paliativo não precisa só do médico, não. Eu preciso do médico, do enfermeiro, do psicólogo, do assistente social. Eu preciso do técnico de enfermagem. Eu preciso de um fisioterapeuta. Por isso que eu falei que o meu serviço é nutricionista. Por isso que eu falo que o meu serviço hoje da geriatria eu trabalho junto com a minha equipe. Né? Não é só eu. Quando o paciente vem comigo e fecha o plano comigo, não é só comigo, é com a equipe. Por quê? Porque eu não consigo fazer nada sozinho. Entendeu? E a geriatria ela é uma das especialidades que não consegue fazer nada sozinho. Não tem como. O idoso ele tem várias coisas que eu preciso resolver ao mesmo tempo. Por exemplo, você me falou daquele rapaz lá, aquela pessoa de 70 e poucos anos e totalmente fibrado, por falta de outra palavra. A gente já sabe que no envelhecimento ocorre uma substituição no músculo por gordura. Qual que é o tratamento disso? Academia. Exercício físico. Exercício físico e nutrição. O idoso, naturalmente, ele já tem sarcopenia. O que é isso? Baixa massa muscular no corpo. Então, o idoso que não tem doença, eu já tenho que suplementar. Ele já tem que tomar uma fonte de proteína. Agora, quando ele tem doença, aí é maior. Eu tenho que fazer o dobro de proteína para ele. E ele tem que fazer atividade física. Por quê? Se eu não estresso o músculo não cresce. Não evita essa lipossubstituição que a gente fala. Então, o idoso hoje, todo idoso meu que vai, eu tenho que fazer atividade física. Ah, qual? Academia. Por quê? Porque além de eu estressar o músculo, eu estresso o osso. Então, eu diminuo também a chance de osteoporose. Qualquer dia desse aí, eles vão inventar um robô que possa receber o cérebro humano. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Aí, já tá assim. Tô lembrando, sei que você tá envelhecendo. Você acha que eu tô envelhecendo? Tá na hora de fazer academia. Entendi. Tá na hora de fazer academia. Passou da hora, para falar a verdade. Pois olha só, um robô, né, que você possa
instalar nele o cérebro de uma pessoa. Beleza. Só que aí me passa pela cabeça o seguinte: você já imaginou você acordar num corpo desse tipo? Tem um filme, assim, né? O Transcendência lá do Johnny Porque, Depp, que ele olha fala só, disso. a gente não leva um monte de coisas em consideração. Por exemplo, a sensação de perceber o corpo, Sim. o tato, o cheiro, ou seja, sei lá. Então, é um negócio muito, 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 muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Não, se hoje os caras estão fazendo transplante de cérebro e já existem máquinas, por exemplo, coração artificial, rim artificial, não sei o que e tal, vai chegar uma hora que você vai montar lá numa estrutura enorme lá, um monte de máquinas que vão fazer o papel dos órgãos e vai pegar esse cérebro e botar lá, mas ele vai jogar bola de que jeito? Não, mas aí... Ele vai pescar de que jeito? Esse cérebro não dá, porque eles falam que a quantidade de informação que o cérebro tem precisaria ter uma fazenda de computador para ter a mesma informação que o cérebro faz. Que seria, por exemplo, tipo as fazendas que a gente tem da Amazon para um cérebro. Para um cérebro. Agora você imagina para tudo. Né? Talvez a computação quântica, né, quando chegar, quando for estabilizada, vamos dizer assim, né? É questão que ainda não inventaram a quantidade de memória, né, que precisa. Tanto que a gente está tendo a crise de memória RAM de computador por conta disso. Ou seja, pode ser que... outro dia alguém me falou uma frase que eu demorei alguns segundos para entender o que ele estava dizendo, mas ele falou assim, ó, já nasceu ou está para nascer agora nessa década a pessoa que não vai morrer. Sim. Aí, tá, mas vai nascer, tá? Por quê? Porque a medicina vai chegar num ponto que vai resolvendo os problemas, e essa pessoa não vai morrer. Aí entra numa coisa muito que a gente fala da geriatria, a gente fala do etarismo, né? Que hoje o que a gente observa é que as indústrias querem uma pílula para não envelhecer, mas envelhecer faz parte. O nosso corpo vai envelhecer, não tem como. É impossível. Agora você pensa, por exemplo, as nossas células, elas morrem. E elas vão sendo refeitas. Mas o problema é que uma hora de tanto o nosso DNA mudar, ele não vai conseguir mais. Por isso que a chance de câncer no paciente idoso é muito alta. Porque o DNA começa a quebrar mais vezes. Então ele vai começar a ter lacunas, vai começar a ter defeitos. A gente sabe que a taxa de incidência de câncer na sexta década de vida é muito maior. Tanto que quando tem câncer antes, é raro. Com exceção dos hematopoéticos, né? Que a gente fala que é câncer de sangue ou linfomas. Mas a questão, por exemplo, um câncer de cérebro num paciente jovem é raríssimo. Inclusive, nós estamos com um paciente lá que está muito raro, né? 26 anos. Câncer de mama em mulher jovem é raro. E quando também vem, é devastador. Por quê? Porque é um DNA que deveria estar novo... Só que ele começou a ficar tendo tanta mutação e por ele ser novo, ele vai mutar muito rápido. E aí a resposta do tratamento é péssima. Vitor Hugo Veiga Jardim, médico, geriatra e tal, um cara que está lidando com a finitude aí o tempo inteiro, né? Assim, só por isso eu já acho que é muito, muito, muito difícil, né? E tomara que você tenha resistência psicológica, emocional, para aguentar esse tranco aí durante sua vida inteira. É difícil. Mas assim, toda vez que a gente convida alguém para vir aqui no Jurubebas, eu faço a seguinte pergunta já no final do nosso podcast. Não como, assim, né? Tipo, quando você foi convidado para vir aqui e estava vindo para cá, passou pela sua cabeça algo que você gostaria de ter tratado aqui e a nossa conversa não chegou lá? Entendeu? Não, eu queria que o Leal me perguntasse isso ou aquilo e tal, e eu não fiz isso. Agora é a hora. Nossa, Léo, aí você me apertou, hein? Me apertou sem abraçar agora, velho. Não. Nossa senhora. Porque a conversa foi bem vasta, né? Pois é. Eu acho que não é nem o que você me perguntou, é reforçar algumas coisas, né? Uhum. Prevenção é importante. Né? Prevenção é fundamental, né? Fundamental. É tipo assim, ó, não tem negociação. Sim. É prevenir mesmo e ponto final. Não, mas não tem não, nem mais ou menos não. É prevenir mesmo. E outra entendeu? coisa, a prevenção não é muitas das vezes exame. A
Prevenção é a consulta. Sim, claro. Porque as pessoas acham que, eu vou fazer prevenção, tem que fazer um exame. Não. Porque o exame de sangue ou de imagem, ele é complementar ao que eu tô vendo. Às vezes o cara vai lá, conta uma história e você fala, Jesus Cristo. Ou seja, você já sabe, né? Sim. Só pela história que o paciente vai te contar. Sim. E aí, Ou assim... seja, é a tal anamnese, né? Que hoje em dia parece que não perdeu completo. Você ouve histórias, o médico nem me ouviu. Já me pediu um exame. É isso que está acontecendo agora nessa mudança nova da medicina, né? Que a gente está tentando puxar muito umas coisas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, uma parte lá da parte de saúde é o tratamento VIP. Ou seja, você tem acesso ao médico, a consulta é uma consulta demorada. Por exemplo, minha consulta demora 1h30. Né? Por quê? Porque eu preciso identificar várias coisas ao mesmo tempo para depois eu traçar o plano Como e falar você vai saber se você não escuta a pessoa, cara? E o que eu mais vejo é paciente falando isso, o doutor nem me examinou. Não, nem conversou comigo, perguntou alguma coisa. Nem encostou a mão em mim. E eu vejo isso muito no consultório, via muito isso lá no Araújo, não dos médicos do Araújo, mas de médicos antes de chegar no Araújo, os pacientes falando. Então a atenção nossa hoje é sempre trazer esse tratamento um pouco melhor. É a humanização da medicina, que deixou de ser humana, né? Na minha época de faculdade falava muito do Humaniza SUS. E hoje nós temos aí grandes e graves problemas com as faculdades de medicina, Sim, né? o Enamed mostrou, né? Cara do céu. Nota abaixo de 2. Com um monte de estudantes lá, quase formando, respondendo, errando perguntas básicas, cara. E eu acho assim, o Enamed, ele tem uma certa dificuldade, porque eu lembro quando eu fiz como é que chamava, gente? A prova antes. Esqueci qual era o nome da prova antes. E aí, muitas das vezes, os alunos, eles sabotavam a prova para poder a universidade mudar. Porque de tanto reclamar, a universidade não mudava. Então, como é que os alunos faziam isso? Sabotava a prova. Sabotava a prova. Aí ela era obrigada a mudar, porque aquilo, teoricamente, não estaria funcionando. Sim, aí ela era obrigada a mudar justamente por causa disso, né? Tomara que tenha sido isso, viu? Porque, cara, deu para arrepiar. Não sei. Pois é. Pode ter sido as duas coisas. Porque eu vejo muito aluno desinteressado, né? E eu gosto de dar aula, você vê que eu gosto de conversar. Eu gosto muito de ensinar, eu ensino bastante até lá no próprio hospital para os colegas e para os outros médicos. Eu tenho uma veia acadêmica muito alta, né? Eu sempre gostei de ensinar os outros. E eu observava isso na faculdade, que tinha muito aluno interessado, mas também tinha muito desinteressado. Os caras não estão nem aí, não. E o pior, né? Quando você se torna um profissional... Você está cuidando de vida. Cara, medicina é um negócio diferente. E eu falava para eles, eu falei entendeu? Assim, a partir de agora vocês estão cuidando de vida, a vida está na sua mão. Cara, o cara não tem, se é da personalidade dele não ter interesse pela vida humana, ele jamais deveria ser médico. Aí entendeu? Entra por conta da... pois é, eu sei, mas, cara, acaba hoje, não dando certo. Não, hoje, para te falar a verdade, hoje a medicina virou o que é o direito antigamente. Tem tanta faculdade, tem tanto profissional no mercado. O Mabel falou esses dias aí agora. Mas se você não quer, a gente vai contratar outro, porque tem um banco de dados que tem um monte de gente querendo. Por quê? Mas porque tem um monte de gente despreparada, um monte de gente desqualificada. Mas muitas das vezes o gestor não pensa nisso. Claro. O gestor pensa em ocupar o espaço. Sim. E aí teoricamente a gente você... Teoricamente não, eu estou oferecendo aí um monte de gente, só que esse monte de gente que você está oferecendo não consegue resolver nada. Foi o que a gente viu do Mais Médico, quando a Dilma criou. Veio um monte de médico cubano, não resolveu o problema, porque eles acham que resolver o problema é só botar o médico lá com o esteto dele, isso não resolve. Eu preciso de estrutura, eu tenho que ter estrutura diagnóstica, eu tenho que ter... estrutura de equipe multi. Tinha o médico, mas não tinha a estrutura necessária. Não adianta. Aí você tem o médico lá, você passa o remédio, não tem o remédio. Que já aconteceu comigo lá no Araújo, de eu passar a medicação, o paciente não tem condição de comprar. E aí? Como é que eu resolvo o problema? Aí se você não tiver lá uma amostra para doar, entendeu? Você vai ter que ficar com aquela coisa na sua cabeça te sacudindo. Aí é que entra o serviço social nosso. Nosso serviço social é muito efetivo, a gente consegue doação, etc. Né?
A Isabel, que é a assistente social lá do GAP, ela é fora de série. Ela consegue ajudar, a gente pega os voluntários lá também e ajuda a gente para alguns pacientes assim. Eu costumo dizer uma frase que as pessoas acham assim, a princípio elas ficam meio que é o seguinte, ó, a pior coisa que existe no universo, pelo menos conhecida, é o ser humano. Sim. A pior. Mas a melhor também é. Então, você vê, pessoas assim, quantas e quantas pessoas não são voluntárias aí nessas causas, cara, para ajudar pessoas que não têm a quem recorrer. É o acesso. O tal do acesso. O grande problema é o acesso. Porque, cara, a pessoa não ter o direito de ter acesso a algo que tão importante, né? Sim. Assim, porque você imagina, você sabe muitas vezes mais do que eu o que significa ter dor numa situação em que se exige cuidado paliativo. Sim. Imagina a pessoa que não tem acesso a isso. A gente tem muita dificuldade que as pessoas lá que a gente atende, às vezes não têm acesso à comida. E aí o nosso serviço doa. Por quê? Porque a gente recebe doação de cesta e a gente repassa essa cesta. A gente tem uma outra colaboradora lá que ela ajuda também algumas famílias, né? Elas doam cesta básica para eles. Cara, a gente vive de doação. Eu vi um relato de uma ultrassonografista que trabalha com obstetrícia, né? Assim, trabalha numa maternidade e tal. Que eu fiquei assim, aquele troço me tocou de tal jeito que eu nunca mais consegui esquecer. Disse, a gente às vezes tem um exame específico, né, que você faz no ultrassom e aí a criança não tem movimento, tá? Tem às vezes nem batimento cardíaco, nada, tá lá. E aí você fala, não, mas tá tudo normal assim, tá? A situação tá toda normal e tal. E aí você pergunta para a mãe, fala assim, escuta, qual foi assim... A última vez que mexeu. Não, qual foi a última vez que a senhora se alimentou? Isso já é lá 3, 4 horas da tarde. Você fala, não, quando eu saí de casa eu comi um pão lá, um negócio, 5 horas da manhã. Aí, essa pessoa me diz o seguinte, aí a gente faz uma vaquinha ali e tal, compra lá um sanduíche e dá para aquela paciente comer e fala, volta daqui a 20 minutos. É porque a criança está com hipoglicemia. Cara, quando volta, ela me contando, quando volta e você faz o exame, a criança está lá dentro, Sim. mas com todos os movimentos, com tudo. Ou seja, a fome começa no útero. No útero. E aí, presta bem atenção. Como que a gente pode ser contra políticas sociais num país ou em sociedades como a nossa, com tamanhas diferenças? Cara, é inimaginável um feto passando fome. Isso eu lembro quando eu estava na faculdade de ver isso que a gente chama de exame de vitalidade fetal, né? De ver alguns pacientes, porque assim, como eu fiz faculdade pública, então a gente recebia pacientes com certeza de baixa renda, né? E às vezes a gente ia fazer o exame de vitalidade fetal, a criança não mexia, mesmo quando a gente faz o barulho da buzina. Por incrível que pareça, a gente usa uma buzina na barriga da mãe pra gente ver se muda a alteração cardíaca da criança, né? E ela tá tão hipoglicêmica, que não mexe. Que não consegue reação. Sim, porque lembra que a criança, o feto, precisa comer junto com a mãe. Se a mãe não come, ele não faz. Eu não sou contra a política pública, de hora nenhuma, porque eu trabalho numa especialidade que precisa de política pública. Com toda certeza. O que eu sou contra, muitas das vezes, é o paternalismo que o governo faz. Não só o governo PT, mas todos os governos sempre fazem paternalismo. Por exemplo, o Bolsa Família. O último dado do IBGE, eles colocaram que o Bolsa Família não é desempregado. Eu achei isso desnecessário. Porque as Qual pessoas... foi o Bolsa Família o quê? O IBGE colocou que quem recebe Bolsa Família não é desempregado. Não é desempregado. Que ele trabalha. Sim, mas aí é o seguinte, deixa eu te explicar sobre isso aí. Outro dia eu estava lendo agora há pouco, essa semana, né? É o seguinte, quando por exemplo, uma mãe tem lá 3 filhos, né? Às vezes até mais do que isso e tal, e ela trabalha, ela ganha lá, ela faz um trabalho qualquer, não é trabalho com carteira assinada, às vezes um trabalho qualquer, ela ganha lá 600, 700 reais. Isso definitivamente não é suficiente. Então, sim, concordo. Então o Bolsa Família entra
e faz digamos assim, esse complemento dessa renda. Nesse caso aí. Agora, no Brasil, que é uma coisa que você precisa andar um pouco, né, viajar um pouco para você perceber, existem centenas, milhares de cidades no país onde a população é de acima de 2.000, 3.000 ou até 5.000 habitantes, com 100, 200 empregos no máximo. Ou seja, aquelas pessoas não têm como sobreviver. Elas precisam do governo para poder não morrer de fome. Não, mas isso aí eu não Entendeu? discuto, isso aí tá certo, tem que fazer isso mesmo. Então, veja bem, agora, existem distorções? Claro que existem, mas um dos dados que mais me chamou a atenção dos últimos 3 anos, em relação ao Bolsa Família principalmente, é que houve quase ou mais, agora o número real eu não sei, mas quase ou mais de 2 milhões de pessoas que deixaram o Bolsa Família porque arrumaram emprego. Ou seja, então veja bem, o programa ele tem um lado positivo muitas vezes maior do que o lado negativo, que todo programa social terá. Claro. Não tem outro jeito. É igual o né? SUS. Léo, você não respondeu a pergunta. Qual pergunta? A pergunta, por que tiraram... Aí a pergunta do negócio, por que não é considerado... Mais desempregado. É só isso que a gente... Não, deixa eu te falar. Em relação ao desemprego, é assim, ó, como é que você calcula o desemprego? Pelo número de pessoas que procuram emprego, ok? Então, pelo número de pessoas que procuram emprego, você estabelece a massa que está empregada. Agora, tem um outro dado que mostra quem está trabalhando, não necessariamente com carteira assinada. Então, o cara que está vendendo coisa na feira, o cara que está autônomo. o cara que é autônomo, o cara que está vendendo balinha no sinal, tal, que faz parte da população empregada. Esse cara tem uma renda. Ele não é um carteira assinada. Ele está fora da proteção, por exemplo, da CLT, entendeu? E aí, quando as pessoas vão fazer avaliação para colocar uma pessoa num programa social, seja o Bolsa Família, ou seja o BPC, por exemplo, que é aquela aposentadoria que as pessoas têm direito quando completam 65 anos. Paciente com câncer. Então, ou que tem alguma doença grave e tal. Por exemplo, para você aposentar com 65 anos sem ter contribuído com o INSS, existem regras. Sim. E outra coisa, regras duras. Por exemplo, tem assistentes sociais que trabalham para o governo federal que vão na casa da pessoa saber se ela precisa realmente e tal, não sei mais o quê. E essa ajuda, na minha opinião, ela é fundamental. E outra coisa que sempre eu gosto de explicar aqui. Olha, o custo tributário no Brasil... É muito alto, concorda? Ou seja, presta atenção, o que eu chamo de custo tributário? É aquele imposto que você deixa de receber porque você deu um benefício para empresas. Então, no Brasil, criou-se uma coisa que eles dizem, não, nós vamos fazer um incentivo fiscal. Por quê? Não, esse incentivo é para ele desenvolver aquela atividade, para criar mais empregos e tal. Acontece que esse retorno no Brasil, em cima do incentivo fiscal, ele é pífio. Sim. Isso está mais do que provado. Agora, e quanto é utilizado do orçamento do Estado brasileiro para dar esse incentivo, bem entre aspas, para essas indústrias e gente que, teoricamente, não precisa, na verdade. Quase ou mais de R$1 trilhão. O Bolsa Família é muito menor do que isso. Se juntar todos eles aí, não dá isso, para você ter uma ideia. Então, de um lado, você está dando dinheiro, literalmente, para quem está lá no topo da pirâmide. Agora, aqui embaixo, né, você está reclamando do que você está oferecendo de ajuda para a população que não tem a quem recorrer. Olha só que sociedade maluca é essa. Então, assim, para os ricos, tudo. Para os pobres, nada. Quem é que mais paga imposto no Brasil? O pobre. Por quê? Porque até bem pouco tempo, agora vai começar a mudar com a reforma tributária. Mas até semana passada, mês passado,
o maior imposto do Brasil é no consumo. Sim. Ora, 210 milhões de habitantes com 5 milhões de ricos, 200 milhões de pessoas é que bancam a grande massa tributária do país. E aí? E aí, para essas pessoas, nada. Ora, então, deixa eu te falar, quando a gente vai secar o bagaço de verdade mesmo, né? Ó, se a gente parasse de dar incentivo fiscal para quem não precisa, sobraria 1 trilhão. 1 trilhão no nosso orçamento. Se a gente diminuísse a taxa Selic aí, a gente deixaria... A cada meio ponto percentual é quase 50, sei lá, não sei se... bilhões a mais que você está pagando de juro. O que se paga de juro da dívida pública no Brasil, que alimenta os rentistas, traduzindo a Faria Lima, passa de trilhão. Então, para a gente reclamar, né, dos defeitos do Bolsa Família, a gente precisa fazer uma reflexão muito séria, entendeu? O defeito que eu acho é só essa parte que o IBGE fez. Eu acho que realmente precisa. Mas você entende que, assim, se a gente começa a tributar os mais ricos, o que eles vão fazer? Não, vai invadir. Deixa eu te falar. Que é o que está acontecendo. Ó, eu li essa semana, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, é Califórnia? É, Califórnia. O Estado, não o governo federal, o Estado resolveu que por conta dos cortes na saúde, principalmente, feitos pelo Donald Trump, por causa de incentivo fiscal para os mais ricos, porque foi isso que ele fez. Para dar incentivo para os mais ricos, ele enxugou, né, ele tirou dinheiro, ele tirou recursos da saúde, da educação, de programas sociais e tal, que nos Estados Unidos já eram pífios, piorou bastante. Ok. Só na Califórnia, o custo dessa retirada da saúde lá representa 100 bilhões por ano. Aí, o que um determinado departamento lá propôs? Não, vamos cobrar 5% de quem tem acima de 1,1 bilhão. Imposto único que você pode dividir por 5 anos. Tá a maior gritaria. Não, porque todo mundo vai vazar daqui. Vai vazar nada. Isso já foi dito em outras situações parecidas e não aconteceu nada. O problema é o seguinte, não vou pagar, não quero pagar. Sempre vai ser essa resposta. Aqui no Brasil a gente não pode mais fazer isso, né? Não, aqui no Brasil... O governo colocou tudo centralizado, ele consegue ver o que está acontecendo. O Brasil é o seguinte, o Brasil... você escuta naturalmente aqui no Brasil dizer que o agronegócio é a máquina do PIB e tal. É mesmo? Tira de lá o plano safra, o financiamento de 2% ao ano, que eu quero ver o que vai acontecer. Não é o país, meu amigo, que está financiando o agronegócio. É o país que todo ano bota bilhões lá, cara. E ponto final. Mas não, nós não podemos admitir, porque o agro, não, que nada, é dinheiro público mesmo, e não tem conversa. Agora, mas você é contra? Não, não sou contra. Não sou contra, não. Mas o que eu sou contra é vocês quererem tudo. É vocês demonizarem políticas sociais que precisam ser feitas. Aqui, olha só, por que os Estados Unidos é um país tão desenvolvido e tal, a maior economia do planeta, não sei mais o que e tal? Reforma agrária. Fizeram como manda o figurino, mas deram um golpe no Brasil para evitar que a reforma agrária fosse feita aqui. Aqui, no Brasil, o brasileiro comunzão aí, o cabeça de prego, acredita que dinheiro público que o negócio é o Estado mínimo e que a iniciativa privada é que tem que tomar conta. Quando lá nos Estados Unidos, o volume de investimento do governo em tecnologia e infraestrutura é monstruoso. Ou seja, lá o governo é desse tamanhozão. Aqui ele tem que ser pequenininho. Para quê? Para a iniciativa privada sangrar, vampirizar todo mundo e deixar o país pobre, como é até hoje. Porque até hoje o Estado no Brasil, ele só é grande para os ricos. Para os pobres, ele sempre foi um Estado de merda. Entendeu? Então, ou seja, quando a gente vai secar o bagaço mesmo, aí você percebe que tudo que você sabe aí, né? Estados Unidos, não, porque, cara, em 64... eles promoveram aqui e apoiaram uma revolução
militar, entrou aí um governo cabeça de prego militar que destruiu um monte de coisas por conta da proposta do governo que existia na época de fazer uma reforma agrária. Num país como o nosso seria fundamental. E outra coisa, nós temos hoje terra mais do que suficiente do próprio Estado para fazer uma reforma agrária. E por que o agro não é contra que essa reforma não vai tomar uma grama de terra de ninguém? Entendeu? É porque, porque o comando, o domínio não pode acabar. Sim. É por isso. Com tropa de elite. Entendeu? O comando não pode acabar. Agora, à medida que a população vai se informando, à medida que veículos, né, vão dizendo, mas peraí, não é bem assim não. Estados Unidos, amigo, lá a reforma agrária foi feita como manda o figurino, há séculos atrás, entendeu? Lá o Estado, você acha que o Vale do Silício lá existiu porque os milionários foram lá investir? Não, senhor. É porque toda a pesquisa de base foi financiada pelo governo americano. Ou seja, o governo americano coloca trilhões nessa infraestrutura para ir a iniciativa privada pegar isso e tocar. Há poucos dias atrás, aquele Altman, da inteligência artificial, não sei mais o que e tal, não sei se é Sam Altman, não sei o quê, porque você sabe que a inteligência artificial está virando uma bolha que é a pior de toda a história da humanidade. E a hora que ela explodir, você vai ver a merda que vai dar. O Altman já falou... Já disse literalmente há uns mês e pouco atrás o seguinte, não, tá na hora do tio Sam colocar uma grana aí, ou seja, ele já está dizendo o seguinte, vai explodir e quem vai segurar a banana é o dinheiro público. Então, os Estados Unidos só são maravilhosos para eles mesmos. Para o mundo, eles representam um vampirão. É só isso. Traduzindo, é isso. Eles são muito bons para eles. Para o resto do planeta, vampirões. Cara... Em partes, né? Eu vou dizer para você aqui, por exemplo... O dólar, de 1970 para cá, virou uma moeda fiduciária. Ele perdeu o lastro. Sim. Ele disse, não, agora não, a gente tem dólar aqui, mas o dólar não está lastreado mais no ouro. Você quer coisa melhor do que isso? A sua moeda é usada no planeta inteiro, né, como moeda de troca, vamos dizer assim, e você é o cara que pode... Só você pode imprimir aquela moeda, cara. Por isso eles estão tão bravos lá, por isso eles estão querendo de qualquer maneira, mas acabou, porque o mundo mudou. Agora eles não estão mais sozinhos, eles não são mais os deuses do negócio. Muita coisa mudou. Então é o seguinte, voltando ao nosso início da nossa conversa. Nós divagou muito agora. Pois mas voltando lá atrás. Então é o seguinte, para você, né, para a gente ripunar, como diria o povo antigo, né, qualquer benefício, seja Vale Gás, seja ajuda para andar de bicicleta, seja Vale Bolsa Família, qualquer coisa o negócio aí, o pé de meia para a molecada não sair da escola... Qualquer benefício social, para você olhar com o olho torto, se você faz parte dos 200 milhões pobres no Brasil, porque, deixa eu te falar, quem é rico? Rico é o cara que vive de renda. Rico é o cara que não tem emprego para perder, compreendeu? Se você trabalha, seja em qualquer emprego, ganha 30, 40, 50 mil, 1.000, 2.000, 10 mil, você faz parte do pobre. Porque se você perder o seu emprego, ferrou, entendeu? Então, essa é a definição mais honesta de pobre. Todos nós somos pobres. Rico é 1%, 2%, que não tem emprego para perder, nunca vai deixar de ser rico. E tudo que é feito no Brasil, desde o descobrimento, privilegia essa minoria da minoria da minoria. Agora, a minoria tem que fazer parte? Claro que tem. Mas ela tem que levar a maior parte? Não. E aí, o pouco que se consegue de benefícios sociais no Brasil, rapaz, eles têm... A Faria Lima, né? Vamos dizer, a Faria Lima tem a cara de
pau, olha só, eles têm a cara de pau de dizer que saúde é gasto, de dizer que educação é gasto e que o serviço da dívida, que é mais de 1 trilhão, não é gasto. Eu acho que saúde e educação é o que faz um país Pois é, então, crescer. mas eles não. Todo santo dia tem um economista, não sei das quantas, não sei do que, não sei, dizendo, não, porque o gasto com a educação, o gasto com a saúde. Cara, gasto? Como assim gasto, cara? Agora, Se a e gente o for juro? considerar que tudo é gasto, né? Não, o juro. Mas eu não concordo em colocar a saúde como gasto. Mas Eu acho que eles causa fazem- saúde e educação é investimento. Pois é, mas investimento. Rapaz, a Faria Lima, fala isso para os economistas, para você ver. Não. Depende de quem a gente conversa Claro, lá, né? Porque não são todos que vão falar não isso. tem um economista. Economista, mas... Não tem nenhum economista que seja conservador liberal, de direita, que vai aceitar dizer que educação é investimento. A educação ou é que tira a gente Rapaz, eles estão tentando aí todo dia diminuir a verba, acabar com a possibilidade de você continuar melhorando a educação, melhorando a saúde. Não tentaram acabar com o SUS? A gente precisa muito melhorar a nossa educação nesse país. Sim, mas demanda o quê? A questão é que o governo precisa investir um pouco melhor. Sim, não só investir muito melhor, concordo contigo, como precisa de muito mais dinheiro. Sim. Entendeu? Olha só, o governo passado queria acabar com o SUS, com aquela desculpa furada de que não, nós vamos arrumar um voucher e aí você escolhe o médico e tal. Você já imaginou? Porque o SUS vai muito além de uma consulta, muito além. Mas você já imaginou o que seria o Brasil na pandemia se não fosse o SUS? Não, eu teria morrido muito mais gente. Mas uma coisa que acontece muito, que a gente vê isso de trabalhar no SUS, é o mau uso. Ok. Pelo usuário. Não, ok. Agora, pensa bem. Lá fora, né? Assim, Não, nos não outros tem. Você fala para um sujeito, não, é de graça. De vez em quando tá cheio de vídeo aí, o cara chega no Brasil, da Irlanda, do Afeganistão, dos Estados Unidos, aonde for, e acontece e o cara vai para um posto de saúde e faz uma pequena cirurgia, sei lá o quê, então na hora de pagar, não, é de graça, os caras ficam loucos da cabeça. Não, eu concordo. Ou seja... A questão é igual eu falei, é o mau uso. Sim. Pelo próprio usuário. Agora, isso que você acabou de dizer, não, tem mau uso, claro que tem. Agora, então vamos acabar? Não, conscientizar. Então, conscientizar, melhorar, estruturar e tal. Não, acabar. Não. Acabar por quê? Eu não concordo. Porque aí acabar por quê? Porque aí você vai pegar uma montanha inimaginável de dinheiro e vai colocar ela à disposição de quem? Aí a gente vai voltar pro INAMPS. Do 1%. Aí vai voltar pro INAMPS. Entendeu? Do 1%. O Pega vai morrer todo amigo. esse volume de dinheiro aí, e despeja ele no 1%. Cara... O eu vou te 1% falar. tem condição de pagar o Einstein particular 1%, rapaz, sorrindo. O 1% quer ganhar 99,9% do dinheiro e ponto final. O que acontece Entendeu? muito no SUS, e isso na época que eu trabalhava em UPA, o usuário ir sem muita necessidade. Às Sim. vezes assim, doutor, eu vim aqui pegar um atestado. E aí, assim, a pessoa... Aí que entra as classificações Isso ocupa a vaga risco. de alguém, isso custa e tal. Concordo plenamente contigo. Precisa ser mais bem usado, precisa de mais estrutura e tal. Agora, acabar, tá maluco? Não, aí uma coisa que eles pensam é que, assim, se a gente coloca um valor, as pessoas dão mais valor. Não. O que era Não, uma ideia que eu ouvi uma época da Associação Médica, cobrar um valor simbólico, 50 centavos, pela consulta. Aqui, porque aí quando a pessoa tá pagando, ela vai. No Brasil tem umas coisas assim que eu acho muito interessante. Né? No Brasil tem uns negócios, os caras falam assim, não, porque os aposentados... Seguinte, o aposentado, o cara que tem uma aposentadoria do INSS, ele pagou por uma aposentadoria, ele pagou com o dinheiro dele, que foi descontado dele durante 40 anos, por uma aposentadoria 3 ou 4 vezes maior do que a que ele recebe, para você ter uma ideia. Então, se ele pegasse esse Governo dinheiro... nenhum está fazendo favor. E se ele pegasse esse dinheiro e investisse, ele ia ter mais. Sim, mas aí você Só tira... que o governo obriga a gente. Não, mas aí é o seguinte, aí você tira as condições dos mais pobres. Então, você cria uma média, você pega quem está ganhando muito mais e quem ganha quase nada, cria uma média, e aí você alimenta um sistema de saúde gratuito para todo mundo. Beleza, ok.
O problema não é esse. O problema é quando você ouve um parlamentar falar sobre a aposentadoria. Por exemplo, eu vi um economista desses aí, da Faria Lima, famosíssimo, acho que já foi até ministro, o presidente do Banco Central, sei lá, dizer, não, porque a aposentadoria não precisa de aumento, né, cara? A aposentadoria, você pode, você reajusta na inflação e tá tudo certo, porque precisa aumentar para aposentado. Rapaz, me deu vontade de entrar lá na entrevista e pegar ele pelo pescoço. Você tá entendendo? Sabe o assim, que eu mais ouvo dos meus pacientes? É tipo assim, escuta, ô jumento, escuta aqui, por acaso você tá dizendo aí que esse aposentado está recebendo um dinheiro que não era dele? Sabe o que eu mais ouço dos meus pacientes? Tenha dó, rapaz. Doutor, às vezes eu não tenho condição de comprar um gás porque eu gastei todo o meu dinheiro da aposentadoria no remédio. Pois é. Aí você faz sentido a pessoa aumentar abaixo da inflação a aposentadoria? Não, aumento, tem que ter aumento real, cara. Tem que aumentar mais, para falar a verdade. Porque o aposentado, por exemplo... Não, porque essa relação, ó, deixa eu te falar, é assim, ó... Não, mas nós divagou muito agora. A inflação foi 3%, é mesmo? Mas aí você vai comprar um negócio que você pagava que 10 a inflação reais, tá 20, entendeu? Então, ou seja... Concordo contigo. Aí desandou completamente. Desandou, tu falando da saúde do nada, nós foi pra economia. Jesus, esse é papo pra outro podcast. Mas ó, exatamente. Mas então é o seguinte, ó, Vitor Hugo Veiga Jardim, geriatra, especialista em cuidados paliativos, um baita de um profissional. Você não tem ideia do quanto essa nossa conversa aqui pode ajudar pessoas e já está ajudando quem está acompanhando, né, e tal, não sei o quê, enfim... Agradeço profundamente a sua visita aqui e deixo o Jurubebas aqui, como, não só para você, mas para todos os que já vieram aqui, como uma porta aberta, sabe? Absolutamente democrática, porque todos os assuntos que envolvem a vida humana me interessam sobremaneira. Ótimo. Entendeu? Então, conte conosco. Foi um prazer enorme ter você aqui, cara. O prazer foi meu. O papo foi muito bom. Até devagar, nós devagou muito. Eu gosto de conversar de vez em quando de economia. Apesar de eu não ser um entendedor absurdo, mas eu gosto de conversar. Eu consigo... Eu sou de centro-direita, né? Você percebeu. Eu gosto... Assim, eu acho que tem que realmente ter... as políticas públicas, porque precisa, nem todo mundo vai conseguir. Eu sou contra alguns impostos que a gente paga, né? Que não deveria, porque a gente não recebe. Eu também sou. Por exemplo, você cobra imposto de renda sobre salário. Salário não é renda, cara. Sim, salário não é renda. Entendeu? Eu sou contra, mas tá aí, né? E agora deu uma melhoradinha. Agora, ao invés de 2 mil e pouco, passou para 5 mil. Até 5 mil você não tá pagando. Então já deu uma melhorada muito boa. Mas eu sou contra você cobrar imposto de renda sobre o salário das pessoas. Sim. Salário não é renda não, jovem. Salário renda é o que você recebe, mas a renda é o que você faz a mais. Renda é em cima de patrimônio. Seja um patrimônio que você colocou na poupança, seja um patrimônio que você investiu não sei aonde, qualquer coisa. Renda é o que aquele patrimônio está rendendo. Aí é renda. Agora, salário é para subsistência, meu irmão. Sim. Mas o cara que ganha 10 mil, não. Ele ganha 10 mil porque ele bancou, ele estudou, ele correu atrás, ele custeou isso, ele chegou nesse nível, ele merece os 10 mil. Mas isso não é renda, é salário. É as coisas que o governo precisa mudar muito. Não, você não tem a dúvida. Igual eu falei, o acesso é o que é importante, né? Quando a gente não tem acesso, a gente não vive. Sim. Concordo que realmente o Bolsa Família é um acesso e precisa ter esse acesso, mas as pessoas não precisam usar ele de muleta. Claro que não. Né? Não, e eu vou te dizer, assim, os controles são muito rígidos, sim, cara. Teve um... Só que assim, por exemplo, aí antes Mas da gente tem as distorções, de encerrar, claro que tem. A gente tem uma paciente nossa lá, a gente teve uns 4 pacientes nossos que perdeu o BPC. Por quê? Ninguém sabe. Pois é, às vezes você joga numa média, né, e acaba fazendo merda. Por exemplo, quantas vezes você já viu notícia aí de mulher de prefeito recebendo Bolsa Família? Vereador recebendo Bolsa Família. Ou seja, são gente desonesta. É a desonestidade, que causam essas distorções. Mas a maioria esmagadora são pessoas que sobrevivem dessa ajuda. Sim. Entendeu? E precisa, e outra coisa, né? O pobre é tão honesto, cara, que quando o sujeito arruma um emprego, ele vai lá e diz, arrumei um emprego. Sim. Essa atitude, fora brincadeira, cara, essa atitude, ela deveria servir como exemplo para um bando de gente que está lá no topo da pirâmide, que não tem um
pingo de vergonha. Quem tá pra lá nada. em cima não quer. Quem tá Entendeu? no poder não quer perder poder. Né? Aí quem sofre é quem tá embaixo. Né? Bom, ó, valeu, cara. Prazer. Foi muito bom o papo. Então chegou aquela hora seguinte, se você gostou, dá seu like aí e tal, né? Comenta aí embaixo, pergunta, compartilha, porque ajuda bastante, né? Ajuda. Então, por exemplo, hoje nesse nosso podcast de hoje, deu para você perceber, fora a hora que a gente entrou aqui falar de economia, Divagou. né? Sobre geriatria, sobre cuidados paliativos e tal, a importância que é para quem tá chegando ali pelos 50 anos, né? E para as famílias que convivem com idosos, o quanto essa nossa conversa aqui pode elucidar e pode colocar as pessoas no caminho certo. Então compartilha, cara, mete o dedo aí na marra, assim, sem dó, entendeu? Porque isso ajuda bastante a gente, ok? No mais, esse foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Jurubebas.